Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre envelhecimento. Mas antes de começar, se você aí ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Você também pode me mandar sugestões de temas, pedidos de vídeos, pedidos de orientações e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporei@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais. E mais do que falar sobre envelhecimento, eu vim também fazer a resenha de um livro que eu li recentemente, que é o livro Rejuvenescer, a saúde como prioridade. E ele foi escrito pelo Sérgio Abramoff, que é um médico com especialização pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, além de ser também mestre e doutor em Comunicação e Cultura pelo Centro de Filosofias e Ciências Humanas da UFRJ. E ele tem dezenas de trabalhos publicados em diversos periódicos médicos. E já no comecinho do livro, ele explica que rejuvenescer, muito diferente de rejuvenescer, que a menos que você seja Benjamin Button, isso não vai rolar. Rejuvenescer é você envelhecer com saúde, independência e qualidade de vida. Que todo mundo vai ficar velho, isso não é novidade para ninguém, quer dizer, se a pessoa tiver sorte, né? Porque do jeito que a violência anda, a gente chegar na terceira idade já vai ser muito bom. Mas se a gente conseguir chegar com qualidade de vida, não é muito melhor? Pois é, e para isso é necessário que a gente assuma desde cedo e o quanto antes a responsabilidade pelo cuidado de nós mesmos. Porque afinal de contas o corpo é seu, porque outras pessoas têm que ficar preocupadas com ele por você. Então é sua responsabilidade ter um corpo com que você conviva mais e com melhor qualidade. E aí nesse livro é muito legal porque durante o livro inteiro esse médico vai falando sobre as diversas formas de patologias e as alterações sutis que vão acontecendo no nosso corpo dia após dia à medida que a gente vai envelhecendo. Então, nós somos formados de células e essas células são repostas de tempos em tempos. Porém, muitas delas vão se desgastando e não tem peça de reposição. E é justamente isso que a gente precisa prestar muita atenção. Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos é: se você não tirar um tempo para cuidar da sua saúde, com certeza lá na frente você vai precisar tirar um tempo para cuidar da doença. Se é que a doença vai ter como tratar, porque muitas vezes pode acontecer uma doença que não tem mais cura e você vai ter que aprender a conviver com ela. E isso nem sempre é fácil, principalmente se você for como eu, que tem pavor de injeção e não faz a menor questão de um dia precisar tomar alguma medicação de uso contínuo. E é legal que também em cada capítulo ele vai pontuando coisas a se fazer para prevenir diversas patologias. E o mais legal é que entre os capítulos ele vai colocando diversas frases de autores, filósofos e afins que são bastante impactantes. Eu até cheguei a dividir diversas delas com os meus alunos e uma delas, com certeza você aí que hoje pratica uma atividade física, mas antes tinha uma dificuldade quando passava na porta da academia, já suava. E hoje gosta? A frase diz o seguinte: escolha a melhor forma de viver e o costume a tornará agradável. E quem disse isso foi Sêneca. Então, muitos alunos que eu recebo, muitos pacientes, chegam falando que odeiam atividade física, que estão lá só porque o ortopedista pediu para reabilitar e por aí vai.
Mas depois que começa a atividade física, vê que a disposição melhora, vê que o corpo começa a funcionar diferente, que quando começa a subir escada já não se cansa tanto, que tem mais fôlego para andar distâncias maiores. Então, diferenças sutis que vocês vão percebendo no cotidiano já são o primeiro passinho para fazer com que as pessoas continuem se mantendo ativas num exercício físico. Mas é muito bacana porque eu sou uma grande defensora da atividade física, afinal de contas esse é o meu ganha-pão e é também uma das grandes filosofias que eu levo para minha vida. Afinal de contas, desde que eu tenho 4 anos de idade, eu nunca, jamais tive um período maior do que 4 meses sem fazer alguma atividade física. Então eu sempre me mantive ativa com diversos tipos de esportes, de atividades diferentes. Então, se você aí tá falando que não gosta de ginástica, não gosta de atividade física, de repente é porque você não encontrou a atividade física para você. Mas existem diversos tipos, então de repente você vai pra academia e fala, mas eu não gosto de musculação, procura um pilates. Aí você vai pro pilates e fala, mas eu não gostei, procura uma luta, procura uma dança. Atividade física tem pra caramba, e isso é uma das grandes coisas que esse livro prega, a importância da atividade física. Eu, como profissional da área, fico muito triste que não é uma profissão muito recomendada, inclusive pelos próprios profissionais. Não é uma carreira, não é uma profissão muito reconhecida. Tem muitas pessoas que têm uma visão muito simplista, muito negativa e acham que quem trabalha com atividade física fica malhando o dia inteiro e não tem nada a ver. Mas aqui ele coloca bastante a importância da atividade física e de uma alimentação saudável como formas de prevenção de doenças. Que a fila do SUS é enorme, eu acredito que não seja novidade para ninguém. E eu tenho quase certeza que você aí também tem noção de que plano de saúde também tá caro, né? Pois é. Então, se você principalmente não tem condições de pagar um plano de saúde e depende do setor público para isso, sabendo que o setor público não está dando conta da demanda, prevenção é o mínimo que se pode fazer para precisar ir parar nesses locais. Então, a prevenção começa dentro de casa. Mexer o corpo é muito importante e eu fico muito triste que 90% dos meus alunos que aparecem vêm por indicação médica e quando vem já tá no bico do corvo. Já vem com hérnias, problemas de joelho, desgastes articulares e pessoas jovens, muitas vezes pessoas que não precisavam estar nessa situação por pelo menos mais uns 20 anos. Então isso é muito triste, eu falo para as pessoas, cuidem bem de todas as partes do seu corpo, porque não existe peça de reposição. E você falar que vai fazer uma cirurgia, colocar um pino, colocar uma placa, um parafuso, uma prótese, não é a mesma coisa. Então, por que a gente tem tanto essa mania de se deixar levar, levar pelo não tenho tempo, mas aí quando precisa, corre para uma cirurgia, prefere um remedinho, e isso é uma coisa muito triste. Recentemente mesmo eu recebi uma imagem, vou até deixar aqui para vocês, que mostra muito isso. As pessoas muitas vezes querem o caminho mais fácil. Só que será que é fácil mesmo? Porque afinal de contas, muitas pessoas se dizem com muita dificuldade de mudar os seus hábitos de vida e acham mais fácil ir para a filinha do medicamento e da cirurgia. Mas elas se esquecem também que todas as medicações que elas ingerem têm ali na bula reações adversas. Ou seja, aquele remédio que você está tomando hoje para motivo X, lá na frente, por tomar esse remédio pode te dar um problema Y. E aí você vai ter que tomar um remédio Y que lá na frente pode te dar um problema Z. E a indústria farmacêutica nunca vai perder dinheiro. É uma coisa que eu já falei, a saúde
não é interessante para ninguém. Imagina se todo mundo começasse a comer alimentos orgânicos, plantassem sua própria horta, fizessem todos atividade física, exames preventivos. A fila do SUS estaria menor, com menos pessoas teria menos desvio de dinheiro. É aquela coisa, os medicamentos que fossem recebidos seriam suficientes para as pessoas que realmente precisam, que seriam menos pessoas. E a indústria farmacêutica ia perder bastante dinheiro, né? Imagina se todo mundo que bebe um pouquinho no sábado à noite a mais e no dia seguinte, ao invés de tomar aqueles blisterzinhos, sabe, de remédio pro fígado, se todo mundo voltasse a usar um chazinho de boldo, a empresa ia perder bastante dinheiro, né? Assim como outras plantinhas que servem para dor de cabeça, para cólica menstrual, para problema no rim, para dor de estômago. É necessário a gente tentar também resgatar essa cultura dos nossos avós. E isso é uma coisa que eu venho tentando fazer aqui na minha casa. Então, aqui a gente tem diversas ervinhas, diversos temperos, diversas plantas para fazer chá. Tem boldo, tem salsa, tem hortelã, tem menta. Então, é muito legal se a gente parar para pensar e criar uma consciência maior sobre o que a gente coloca para dentro do nosso corpo e quais são os efeitos que isso vão ter lá na frente. E eu já falei aqui de causa e efeito em diversos vídeos, já perdi até as contas, não consigo nem numerar. E esse é só mais uma das causas que lá na frente podem ter um efeito bem negativo. O clássico, comer gordura, exagerar no açúcar, exagerar na bebida. Sabe, a diferença entre veneno e remédio tá na dose. Tudo moderadamente, tudo no caminho do meio, sem excessos, não faz mal. O problema é que 90% das nossas patologias vem em decorrência do excesso. E isso é uma coisa a se pensar. Então, esse livro aqui, ele é muito legal porque ele vai falando justamente sobre diversas doenças e sobre a prevenção delas. Então, ó, só dando uma passadinha pelo índice, ele em cada capítulo fala sobre a prevenção das doenças cardiovasculares, da doença de Alzheimer, do câncer, da fragilidade e das doenças osteomusculares, prevenção das complicações do uso de medicamentos e dos erros médicos em geral, que é justamente, ele fala sobre esse acúmulo de medicamentos e quanto alguns remédios simples que a gente toma como se fossem balinhas, lá na frente podem fazer um grande mal pra gente. Prevenção da depressão, prevenção da ansiedade, do uso de drogas, prevenção e genética, que também é uma coisa muito legal, que ele fala justamente sobre a prevenção, e quanto a isso eu vou fazer questão de frisar aqui. Todo mundo sabe, e espero que procure saber, se ainda não sabe, das patologias que pelo menos os seus familiares mais próximos são acometidos. Principalmente os seus pais, porque há uma grande carga genética, mas carga genética não é a mesma coisa que sentença de morte. Então não é porque você tem um gene que você pode desencadear determinada doença que você vá ter. Mas se você já sabe que você pode ter, é mais um motivo para você redobrar os cuidados. Um exemplo. O meu pai, ele com 50 anos de idade se descobriu diabético. E aí ele era uma pessoa que não tomava as medicações certas e começou a aplicar insulina se automedicando, ele não precisava ainda, e aí com o tempo ele foi criando uma resistência à insulina e a necessidade de insulina acabou sendo cada vez maior. E ele continuava comendo doce, fritura, gordura, e aí, em decorrência de ele saber que ele tinha diabetes e precisava se cuidar e não cuidou, ele teve um AVC, que depois vieram outros 5 AVCs e cada um deixando meu pai mais debilitado e mais sequelado até que ele veio a falecer. Sabendo que eu tenho uma carga genética, porque o meu pai era diabético, O que eu tenho que fazer? comer doce como se não houvesse amanhã? Não. Maneirar no açúcar.
Porque se eu não tô afim de tomar remédio todo dia para controlar o diabetes e nem ficar aplicando insulina porque eu tenho pavor de agulha, não cabe a mim controlar minha alimentação e o que eu ponho para dentro para que eu não evolua essa patologia, ou se eu evoluir, que seja uma coisa lá na frente e não agora. Se a gente não pode evitar que o problema aconteça, a gente pode pelo menos empurrar ele lá pra frente. Então é muito isso, eu vejo muitas pessoas que falam, mas eu tenho genética. E quando fala genética, a pessoa já se entrega. E não é assim, não é sentença. Simplesmente é um alerta. Eu tô te dando um alerta, você pode ter isso no futuro. É muito legal a gente ter esse aviso, é uma forma da gente poder se cuidar. Se a gente não soubesse, aí ia ser muito pior, né? Então, eu espero que você aí que tem vontade de saber um pouquinho mais sobre a área da saúde, eu sempre procuro ler livros acerca desse respeito, porque afinal de contas é sobre a minha área de atuação. Então, Rejuvenescer é um livro muito legal que eu super indico para você aí que tá com vontade de se cuidar, de ter uma vida mais longeva e com uma qualidade de vida melhor, para não depender de ninguém, para poder andar para onde você quiser, a hora que você quiser, sem precisar de ninguém te levar, você ter a sua independência, ter a sua sanidade mental em dia. Então, rever as nossas atitudes é o primeiro passo para que a gente consiga alcançar esses objetivos e viver com a melhor qualidade possível. E é realmente isso que eu espero que vocês coloquem na cabeça, tomem consciência e façam de verdade. Antes de esperar que os médicos façam alguma coisa por vocês, vocês mesmos podem fazer isso. Então, eu espero que vocês leiam esse livro, que ele é muito interessante, e vocês prestem atenção e a partir de agora procurem fazer escolhas mais saudáveis, mais conscientes, não só para si mesmo, mas também para o planeta e para as outras pessoas também, tá bom? Então, assim como diz a minha camiseta, as coisas não acontecem da noite pro dia, boas coisas levam tempo. Então, é um processo e a gente precisa começar dando o primeiro passo, tá bom? E eu espero que você aí dê o seu primeiro passo também. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui de cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!